Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E estamos para comentar notícias antigas, já que ontem eu tive alguns problemas e não estive presente aqui num dos dias mais importantes do ano, que foi o draft. E ainda assim, eu tenho que cobrir ainda uma notícia sobre a troca do Kristaps Porzingis. Como eu sou um cara que não posso deixar pra lá de dar o meu pitaco a respeito do que acontece na NBA, eu vou voltar a essa notícia muito antiga de 2 dias atrás. Vou falar um pouquinho a respeito dessa troca que envolveu 3 times e o Porzingis oficialmente não é mais jogador do Boston Celtics. Por um lado, você pode considerar que isso foi um movimento de gênio do Boston Celtics e pelo outro você pode considerar que o Boston Celtics não vai competir por título por mais 2 temporadas. Mas antes a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre tudo que cerca essa troca, fechou? Se você está chegando por aqui agora, considere se inscrever, deixar o like, ativar o sininho ou fazer isso no final do vídeo caso você goste do conteúdo. E se você for um Trash Talker raiz, eu sei que você já vai fazer isso agora porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente para você. Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Começando já pela headline dessa notícia que para mim foi muito chocante porque o time do Boston Celtics, um dia antes do draft, decidiu fazer a troca. Hawks adquirem um pivô do Celtics, Kristaps Porzingis, em uma troca de 3 equipes. Os Celtics supostamente fecharam outro acordo pré-draft, este focado em enviar Kristaps Porzingis para os Hawks. Eu imagino que todas as trocas que são feitas antes do draft, elas têm um pouquinho de pressa para acontecer antes que piore a situação. Mas eu ainda acho que não são trocas interessantes, porque você pode utilizar de picks do draft em questão para você se livrar de mais dinheiro caso o seu time esteja com problemas financeiros. E no caso dos times, neste momento em que estamos vivendo da NBA, praticamente todos os escritórios estão assim, meio estilo Nazaré, sabe? Calculando ali, pô, o que tá aqui, se a gente tirar 2 milhões daqui, 3 milhões dali, a gente evita luxury tax, evita second apron, first apron. Esses times estão mais ou menos assim. E é uma patota ali de uns 12 times que estão acima do teto salarial, a ponto de ele berolar a second apron e tem uns 2 ou 3 passando da second apron. Toda vez que eu falar second apron, rapaziada, já pensa que é o limite do limite e dali pra cima os caras estão pagando muita multa. Como por exemplo o Celtic, se continuasse com todo mundo no elenco, ia pagar 240 milhões só em multas. Agora vamos voltar para a parte da troca. Por que eu acho que essa troca ela é interessante por algumas óticas, mas não é interessante por outras? Para os Celtics. Por que ela é interessante para os Celtics? E eu acho que essa troca acabou acontecendo depois do que eu imaginei. Porque eu achei que a troca do Porzingis seria a primeira. Os caras primeiro trocar o Jrue Holiday para depois trocar o Porzingis. Porque o Porzingis, cara, ele é o unicórnio. A gente sabe disso. Pô, o cara tem 2,18 metros. O cara arremessa como um ala. O cara bloqueia dentro do garrafão melhor do que 90% dos outros pivôs da liga. O cara espaça a quadra. O cara é bom defensor. O cara é bom fazendo tudo. Ele é excelente. Só que o histórico dele desde a época do New York Knicks não é favorável com questão a lesões. Se a gente der uma olhada, ele só jogou 72 jogos uma vez na carreira dele, que foi na temporada de calouro. E a segunda temporada que ele mais jogou partidas foram 66, que foi a segunda temporada dele na NBA. Desde então, ele vem numa leva de lesões assim que são quase que incalculáveis, sabe? Ele não jogou a temporada 18-19, ele jogou aproximadamente 500 partidas de 800 partidas que ele poderia ter jogado contando playoffs e temporada regular. Então ele tem um costume de desfalcar as equipes com uma certa frequência. E na última temporada não foi diferente. Ele foi campeão com o Boston Celtics em 2024 e foi um dos caras que mudou o jogo para o Celtics chegar até lá. Só que em pontos dos playoffs ele ainda desfalcou o time e o time do Boston Celtics tinha profundidade suficiente para poder jogar sem ele. Era nesse ponto que o Boston Celtics estava muito bem preparado para o título de 2024. Só que na temporada passada ele fez muita falta, além de que ele jogou apenas 42 jogos na temporada regular. E nos playoffs, mais uma vez, esteve de fora de alguns confrontos. Então por mais que ele seja um jogador muito bom, pagar 29 milhões e nessa próxima temporada 30 milhões pro cara jogar metade de uma temporada, desfalcar nos playoffs e ficar a maior parte do tempo do banco assistindo o jogo, não seria interessante para um time que estava previsto para pagar 240 milhões em taxas. Então com a troca do Jrue Holiday eles ficaram abaixo do second apron 18 milhões, evitaram 40 milhões em multas quando chegasse a próxima temporada e agora com a troca do Porzingis eles simplesmente despencaram nesse quesito de multas. Saiu de 240 para apenas 60 milhões em multa, ou seja, o Boston Celtics economizou 180 milhões de dólares com apenas 2 movimentos em 24 horas. Isso é muito interessante porque o time agora dá uma respirada, porque sabe que não vai competir por título na temporada que vem. Manteve Derrick White, manteve Jason Tatum, obviamente lesionado, e manteve Jaylen Brown até o atual momento. Então o Boston Celtics se encontra numa posição um pouco mais confortável financeiramente. O problema é que eles pegaram de volta nessa troca, né? Pegou o Georges Niang e uma escolha de segunda rodada. O Georges Niang é um cara veterano, espaça-quadra, arremessador, né? O bundudo da NBA. E também eu vejo que ele é um cara até que complementar pro ataque do Celtics para ele jogar de power forward com, por exemplo, quem sabe o Luke Cornett ou o Neemias Queta fazendo na 5, aproveitando que vai ser uma temporada abaixo, já abraça isso aí, velho. Tenta desenvolver a rapaziada que tá no banco ali, os jogadores jovens, né? Calouros e tudo mais. Então foi uma troca boa, só eu que não sou muito fã do Georges Niang mesmo, apesar de ele ser um cara que
espaça a quadra. Por outro lado, um time que se favoreceu muito legal foi o Brooklyn Nets. Apesar de eles terem lidado mal com o draft, eles conseguiram pegar para fazer essa troca acontecer, entrando como um terceiro ali, um agente facilitador. Eles receberam Terrence Mann, que é um nome que eu gosto muito, é um baita de um jogador e jogou muito bem no Atlanta Hawks, inclusive, e pegaram a escolha de número 22 do draft de ontem, que eles selecionaram Drake Powell. Eu acho que essa pick também, eles teriam outros nomes mais interessantes, mas vamos esperar para ver o resultado, né? Então o Nets, para mim, foi o grande time que saiu vitorioso dessa troca, porque entrou com uma escolha de segunda rodada e para facilitar financeiramente saiu com o Terrence Mann e o Drake Powell, excelente, enquanto o Hawks, mano, recebeu o Kristaps Porzingis numa escolha de segunda rodada. O que me deixa muito confuso quais são os planos do Atlanta Hawks para os próximos anos, porque o Kristaps Porzingis não é um cara que vai chegar e vai mudar o Atlanta Hawks da água pro vinho. Teoricamente ele poderia, se ele ficasse saudável, mas a gente sabe que ele vai desfalcar em algum momento. O Atlanta Hawks nunca teve um cara com esse protótipo, sabe, com essa skin, Porzingis alto, arremessador, que se passa quadra e tudo mais. Então vai ser bem interessante para jogar ao lado de jogadores como o Jalen Johnson, que é mais explosivo, mais atlético, joga mais dentro do garrafão, ele vai poder espaçar mais a quadra e defender muito bem o garrafão ao mesmo tempo. E eu fico até que com um sorrisinho assim de pensar num quinteto onde tem Porzingis, Trae Young, Jalen Johnson, Zachary Sachet. Então acho que é um time bem bacana, assim, bem maneiro mesmo. Só que me deixa um pouco em dúvida também com todos aqueles receios que a gente tinha de Trae Young. Eles vão reconstruir, vão trocar o Trae Young, não vão trocar o Trae Young, o que vai acontecer daqui pra frente? Então essa troca coloca o Atlanta Hawks com um cara de 30 milhões na folha salarial, um cara que provavelmente vai desfalcar a equipe em mais um momento. Eu tenho a sensação de que está chegando muito próximo do fim da carreira do Kristaps Porzingis, mesmo ele tendo 28, 29 anos. É aquele cara que a gente sempre vai conversar num e se ele ficar 100% saudável. O Hawks tá parecendo tipo o finalzinho ali desse período de NBA dele. O Nets, pra mim, foi o grande vencedor dessa troca como um facilitador, e o Boston Celtics vai pra uma temporada mediana na qual eles conseguiram pelo menos não gastar um caminhão de dinheiro. Agora, só pra encerrar esse vídeo, minha família, eu gostaria de deixar pra vocês outros dois rumores que saíram. O primeiro rumor é de que o único jogador intocável único no elenco do Boston Celtics neste exato momento é Jason Tatum, então por mais que ele esteja lesionado, o torcedor do Celtics fique tranquilo que ele não vai a lugar algum. E por último, é de que há times fazendo ofertas por Jaylen Brown e Derrick White neste exato momento e que o Boston Celtics está ouvindo essas ofertas, que não é tão maluquice assim eles ficarem sem o Brown ou sem o Derrick White, sair totalmente da parte da Luxury Tax, porque são dois contratos grandes, pegar alguns recursos aí de draft, jogadores mais jovens e tudo mais para poder fazer com que isso bata com a folha salarial e com o que eles esperam do time, porque o time que o Boston Celtics tem hoje está previsto, assim, a rapaziada, inclusive eu, que fica olhando assim, até onde esse time pode chegar. Eu não vejo mais do que uma segunda rodada de playoffs na temporada 25-26. Então, esse era o vídeo de hoje. Quero saber o que vocês acharam dessa troca do Porzingis, sinceramente, aqui embaixo. Deixe as suas opiniões. Quem você acha que foi o time que saiu vitorioso? Ou o que você acha da carreira do Porzingis no geral? Sua opinião é muito importante para esse canal. E se você ficou até aqui, significa que você gostou desse vídeo, né? Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, porque aqui no canal Trash Talk temos vídeos praticamente que todos os dias. Hoje mesmo, daqui a pouco já vai estar saindo outro. Então você não vai querer perder. Ativa o sininho aí e fica de olho que vai ter mais upload hoje ainda. Se você quiser ajudar mais diretamente, considere se tornar um membro ou então mandar o Valeu Demais aqui, que ainda hoje ou amanhã vai sair o vídeo especial do Valeu Demais, assim como o sorteio para os membros. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!